A paz do Senhor, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante. Nós vamos estar falando sobre o batismo nas águas. Uma das perguntas que as pessoas fazem bastante é: por que preciso ser batizado? Bom, primeiro a gente precisa entender que o batismo ele é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Pega aí a tua Bíblia e vamos ler o que está escrito. Por que preciso ser batizado? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus disse assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então nós vemos que o batismo, ele não é uma invenção da igreja. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender também que o batismo, além dele ser uma ordenança de Jesus, ou seja, Jesus ordenou que fôssemos batizados, também o batismo é um ato de confissão de fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35 ao 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35 ao 38, nos diz assim: então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Vemos que Filipe ele era um evangelista, ele ministrava as mensagens de Jesus. Ele falava do arrependimento, falava das mensagens que o Senhor mandava ele falar. E nós vemos que o eunuco, que era um funcionário do palácio, diz que a palavra do Senhor nos diz que ele creu. E ele estava lendo lá do livro do profeta Isaías, só que ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Então Filipe perguntou o que ele estava lendo. Ele disse que estava lendo o livro do profeta Isaías, que fala a respeito da salvação, a respeito de Jesus, só que ele não estava entendendo. E então Filipe ensinou para ele o significado daquelas palavras e ele creu. Ele creu naquelas palavras e ele perguntou: será que eu não posso ser batizado? E Filipe responde: olha, você pode ser batizado se você crer de todo o coração. Então nós podemos observar que o batismo ele é uma ordenança de Jesus e é um ato de fé. Filipe levou então o funcionário, o eunuco, para as águas batismais. Eles entraram
na água. E ele foi batizado, porque ele agora entendeu o significado da palavra de Deus, ele foi instruído, ele foi orientado. Isso nos chama bastante atenção, porque muitos, infelizmente, entram no batismo, nas águas, são batizados sem entender o que é aquilo, qual o significado real do batismo. E essa também é uma outra pergunta que as pessoas fazem muito. Qual o significado do batismo de acordo com a Bíblia? Em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 6, vai nos falar que João Batista ele estava pregando no deserto. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ele estava pregando no deserto e batizava também ali no deserto. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 6. Vamos ler? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, o significado do batismo, de acordo com a Bíblia, é arrependimento. Ninguém deveria ser levado às águas batismais, ou ninguém poderia descer às águas, se não houvesse um verdadeiro arrependimento. Eu costumo falar, e acredito muito nisso, que se a pessoa não crê que Jesus ele é o Filho de Deus, se a pessoa não aceita Jesus como seu Salvador, não reconhece, não sabe o significado do sacrifício dele e não se arrepende dos seus pecados, a pessoa ela pode até entrar na água, ser levado para ser batizado, porém ela vai entrar naquela água, vai ficar molhada e vai entrar um pecador seco e vai sair um pecador molhado, porque não há entendimento nenhum do que ele está fazendo. Então, o significado do batismo, de acordo com a Bíblia, é arrependimento. E é isso que João Batista pregava no deserto da Judéia. E aqueles que criam, foi o que a gente acabou de ler agora, aqueles que criam nas palavras que João Batista pregava e se arrependia. Arrependimento fala de mudança de caráter, de atitude, eram batizados no nome do Senhor. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 5, vai nos falar sobre um homem chamado Nicodemos, que vai ter com Jesus de noite e vai conversar com Jesus. Vamos ver qual a conversa que eles tiveram. Em João capítulo 3, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 ao 5, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, ou Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o significado do batismo, de acordo com a Bíblia, é um novo nascimento. Não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. O Espírito do homem é preenchido com a presença de Deus, e Deus muda o caráter do homem. Novo nascimento, arrependimento. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve, 2 Coríntios 5,17: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso nos fala do significado do batismo. Morte da velha natureza do pecado. A pessoa, ela se arrepende e ela quer servir ao Senhor de todo o seu coração. Ela reconhece seu estado de pecadora. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, estão da glória de Deus. Então todos precisam se arrepender, confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e único Salvador. Aqueles que entendem isso, então vão entender o real significado do batismo, segundo a Bíblia. Porque todos pecaram. E aqui a Bíblia vai nos dizendo sobre arrependimento, novo nascimento e a morte da velha natureza do pecado. Aquela pessoa que antes pecava, ela pode até vir pecar porque ela não deixa de ser humano. Mas ela se arrepende. Antes ela não estava nem aí, podemos dizer assim. Ela não se preocupava com as atitudes dela. Ela não se preocupava com a vida que ela levava. Agora vai ter o Espírito Santo que vai moldando e vai santificando a vida dela. Esse é um dos reais significados do batismo segundo a Bíblia. Arrependimento, novo nascimento e morte da velha natureza do pecado. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Qual a importância do batismo? Bom, o batismo não salva, verdade, mas é um ato de fé e que conduz o discípulo de Cristo à comunidade de fiéis, ou seja, à igreja local. O batismo não é para salvação. Algumas pessoas acreditam que, alguns grupos religiosos acreditam que se a pessoa não for batizada, ela vai morrer pagã. Mas nós vamos entender que o batismo não salva. Tanto que não salva que a Bíblia vai dizer a respeito do ladrão que estava ao lado da cruz, do lado de Jesus, e um deles se arrependeu e Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, aquele homem não foi batizado, mas ele fez algo muito importante que todos nós precisamos fazer, que é reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Então, a importância do batismo é que conduz, então, o discípulo de Cristo à comunidade, à igreja local. Ou seja,
A pessoa, quando ela é batizada, agora ela faz parte do rol de membros daquela igreja, das pessoas que estão predestinadas a serem salvas. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, nos diz, Jesus que disse, Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você conseguiu entender que a salvação ela não vem por causa do batismo. O batismo é importante, mas a salvação vem pelo crer. E o batismo, como nós falamos anteriormente, o batismo é um ato de confissão de fé. Em Atos capítulo 2, versículo 41, nos diz, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Então entenda, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Pedro, o discípulo de Jesus, estava pregando e as pessoas acreditaram na mensagem que ele estava pregando e logo que acreditaram, deram crédito àquela palavra, então foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se ajuntaram no grupo dos seguidores de Jesus. Então a gente percebe que, biblicamente, o batismo conduz o discípulo de Cristo ao rol de membros do Senhor, discípulos ao grupo de seguidores de Jesus. Amém? Esse foi mais um momento Palavra de Luz em estudo. Então que Deus possa abençoar a tua vida e até a próxima. Fique na paz. Deus te abençoe.